Boa noite, queridos. Esta é uma noite especial porque nós vamos celebrar a Deus juntos, vamos ouvir a sua palavra, vamos meditar na sua palavra. É uma noite para nós celebrarmos a Deus, mas também é uma noite especial porque essa semana, na quinta-feira, no dia 23, a nossa igreja completou 84 anos de vida. Graças a Deus por essa história, graças a Deus por essa igreja, que tem sido bênção nessa cidade. Outro dia eu conversava com um vereador aqui do município e ele me disse o seguinte, quando eu falei que a nossa igreja já ia fazer 84 anos, ele disse, olha, nenhuma instituição permanece 84 anos se não for uma instituição séria. E graças a Deus por isso, graças a Deus porque a nossa igreja tem sido assim reconhecida em nossa cidade. Uma igreja que é séria, uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, que leva a vida com Deus a sério, uma igreja que tem testemunhado do amor de Deus, não só as pessoas que vão até o seu templo, até o nosso endereço e se reúnem ali, mas também as pessoas que são alcançadas de alguma maneira fora da igreja. E eu quero citar aqui, por exemplo, o nosso projeto que às quintas-feiras vai até o hospital, leva um lanche ali para os acompanhantes, as pessoas que estão acompanhando algum familiar que está internado, e a igreja tem abençoado essas pessoas. E nós já tivemos relatos nas redes sociais de pessoas dizendo, olha, nós aguardamos a quinta-feira com ansiedade até que venham os irmãos da igreja aqui para trazer o lanche para nós. Algumas pessoas disseram assim, olha, são os nossos anjos que estão chegando. Nós temos pessoas que foram beneficiadas sendo conduzidas a clínicas de reabilitação. Então a igreja tem feito o seu papel, tem abençoado e podemos fazer mais. Então eu quero agradecer a Deus, essa é uma noite para celebrar, para agradecer e louvar a Deus. Eu e minha família temos o privilégio de estar aqui desde 2017, estamos então com 3 anos completos de ministério aqui nessa cidade que nos acolheu, que nós aprendemos a amar, uma igreja que tem nos amado, tem demonstrado amor por nós a cada dia, a gente louva a Deus por isso. Por isso então é o tempo de celebrar. E eu gostaria nessa noite de dar a oportunidade a irmãos que possam compartilhar também, agradecer a Deus pela vida da igreja. Eu pedi para algumas pessoas, então, gravarem alguns vídeos e no final desse culto você vai ver essas mensagens. Você vai ver a mensagem de algumas pessoas que atenderam ao pedido que eu fiz de gravar mensagens de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja. Mas antes disso eu quero compartilhar a palavra e quero falar sobre um texto que fala sobre a igreja, fala sobre a vida da igreja. É o primeiro relato sobre a igreja reunida. Atos capítulo 2 é a primeira história contada a respeito de como a igreja vivia, de como os primeiros cristãos viviam, se reuniam, o que faziam e como faziam. Atos capítulo 1, Jesus Cristo se despede dos discípulos dizendo que eles teriam então autoridade a descer sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos, depois que Jesus vai aos céus, se reúnem com os seguidores de Jesus. O texto diz que mais ou menos 120 seguidores de Jesus estavam reunidos e que todos os dias eles se reuniam para a oração junto com os apóstolos. E aí logo depois, então, o texto relata a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que até então, Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha em porções e por um tempo determinado fazia uma obra específica e depois voltava ao céu. Aqui então se inaugura, em Atos capítulo 2, se inaugura o tempo do Espírito Santo presente em nós. O tempo do Espírito Santo presente no coração de todo aquele que é salvo por Jesus. Em Efésios capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. E isso então mostra-nos que o Espírito Santo vem a habitar em nós a partir do momento que cremos em Jesus. E é o que acontece com aquelas pessoas. Aquelas pessoas ainda não tinham o Espírito Santo chegado para permanecer aqui, mas Atos capítulo 2 então narra essa história e a partir dali o Espírito Santo está presente com a igreja, presente com os salvos. E a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida das pessoas gerou então uma ação enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo reunido. E eu quero ler com você, então, abre a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, então, a partir do verso 42, diz o seguinte: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo suas orações. Os apóstolos
faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas repartiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Queridos, esse texto talvez seja até meio óbvio, esse texto para falar sobre igreja, mas eu como pastor eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de como eu gostaria de ver a nossa igreja, de como eu gostaria que a nossa igreja fosse reconhecida na sociedade, das ações que nós fizéssemos. Tenho, como todo líder de uma igreja, tenho sonhos, tenho uma visão para a igreja. Mas o mais importante, e as minhas orações têm sido essas, é que eu possa entender os sonhos e a visão de Deus para a igreja. E esse texto, para mim, é um texto que mostra claramente aquilo que o Espírito Santo quer fazer na igreja como um todo, no corpo de Cristo. Aqui está a base de como deve ser a igreja. Então, primeiramente, eu quero pensar sobre a nossa igreja e quero que você aí na sua casa esteja refletindo sobre isso. E a partir daquilo que o Espírito Santo falar com você, eu quero que você ore pedindo a Deus, Deus, me ajude a trabalhar, a me esforçar, a agir, a colocar os meus dons em práticas, para que a nossa igreja seja como a igreja de Atos. Para que cada vez mais a nossa igreja caminhe na seriedade da palavra, caminhe na seriedade dos bons exemplos, para que nós sejamos reconhecidos tal qual a igreja de Atos foi. Então a nossa igreja, com seus 84 anos, fazendo a obra, nós temos muito ainda pela frente. Podemos ainda avançar mais e ser cada dia mais parecidos com aquilo que o Espírito Santo deseja para a igreja. Que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós sejamos aquilo que Ele espera de nós. Versículo 42 diz então que todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Queridos, a primeira coisa aqui, nós precisamos de firmeza. Em outra tradução, a palavra é perseverança. Que nós, como corpo de Cristo, que nós, como membros da igreja, que nós, como indivíduos, tenhamos perseverança. Não deixe o desânimo abater você. Mesmo que estejamos vivendo esse momento de pandemia, um momento difícil, onde temos que nos reunir a partir dos meios digitais, não deixe o desânimo abater você. Persevere, continue firme no quê? No ensinamento, na palavra. Continue estudando a palavra, mesmo que você não tenha a oportunidade de estar frente a frente comigo, de fazer as suas perguntas, de estar lá na sua igreja, junto com os irmãos, mas você tem o Espírito Santo em você, você tem a palavra nas suas mãos, estude a palavra e persevere, se mantenha firme no ensinamento da palavra de Deus. Tenha firmeza na doutrina, tenha firmeza na palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantenha firme, esteja sempre cumprindo aquilo que a palavra diz, tenha os teus valores firmados na palavra. Viva, em outras palavras, em obediência àquilo que a palavra de Deus diz. É assim que aqueles irmãos viviam, eles perseveravam, eles continuavam firmes no ensinamento dos apóstolos. E eles viviam em amor cristão e repartiam o pão juntos e faziam suas orações. Perseveravam nessas coisas, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, perseveravam no ensinamento, estavam unidos, se mantinham firmes, que você esteja firme tal qual a igreja de Atos, os irmãos eram firmes, porque se você estiver firme, se a sua família estiver firme, a igreja estará firme. Para que nós sejamos uma igreja saudável, para que continuemos com esta obra reconhecida, com essa seriedade reconhecida em nossa cidade, depende da ação de cada membro, da ação de cada família, que nós sejamos firmes na palavra. Mas mais do que isso, o texto diz que, no versículo 43, que em cada pessoa estava cheia de temor. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, nós precisamos ser cheios de temor a Deus. Ser cheios de temor a Deus significa que nós respeitamos a Deus em primeiro lugar. Significa que a vontade de Deus está acima da nossa. Significa que nós entendemos o lugar que Deus ocupa em nossas vidas, o lugar que Deus ocupa no universo. Ele é o primeiro, Ele está sentado no trono do universo.
Ter temor é ter consciência e fazer aquilo que agrada ao Pai, fazer aquilo que é a vontade dele, não a nossa própria vontade. Então o texto diz que cada um deles vivia com temor. Por quê? Porque perseveravam no ensinamento, na doutrina, na união, estavam unidos. Resultado dessa união de caminharem juntos era que os apóstolos faziam os sinais e os milagres no meio do povo, e então eles se enchiam de temor. Então, queridos, que nós, na nossa comunhão, que nós, no nosso andar juntos como igreja, como famílias reunidas, como igreja-família, que possamos ter o temor ao Senhor. O temor ao Senhor nos leva a fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa. E aqui uma frase que eu gosto sempre de citar, quando nós falamos sobre isso, sobre obedecer a Deus, sobre o temor a Deus, sobre maturidade, é que nós entendemos que somos maduros quando nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja diferente da nossa. Então nós somos maduros quando fazemos a vontade de Deus, mesmo quando não queremos fazer a vontade de Deus. Então, queridos, que nós possamos ter esse temor a Deus a ponto de que a vontade dele esteja acima da nossa própria vontade. Versículo 44 diz que todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam uns com os outros o que tinham. Queridos, aqui a igreja, o Espírito Santo fez com que essa igreja, com que esses irmãos viviam juntos, unidos. Isso não significa que todos os dias nós vamos estar na casa uns dos outros, mas devemos estar juntos em um mesmo propósito, juntos em uma mesma visão, juntos no mesmo temor ao Senhor, juntos por estarmos por entendemos que pertencemos a uma mesma igreja. Juntos significa que a dor do irmão é a minha dor, que a alegria do irmão é a minha alegria. Juntos significa que nós não podemos ser separados. Não há dissensões, não há divisões, não há partidarismo entre nós. E diz o texto que eles então permaneciam juntos e unidos, eles repartiam uns com os outros. Queridos, aqui o texto diz que eles repartiam o que tinham, e o complemento desse versículo é o versículo seguinte que diz: vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Veja, as pessoas não consideravam as suas próprias coisas como suas, mas entendiam que o que tinham era para ser utilizado para abençoar e para cuidar uns dos outros. Por quê? Porque eles estavam unidos, eles repartiam. Na quinta-feira nós falamos sobre isso, sobre repartir, sobre pessoas que repartem aquilo que têm. E vimos o exemplo ali do Wagner, do time de futebol dele, dos irmãos da nossa igreja que doaram, que ajudaram o Wagner nesse projeto, primeiro o projeto da Páscoa, depois o projeto de cestas básicas. Pessoas que têm ajudado, têm repartido, segundo as necessidades. E aqui tem uma orientação muito interessante para nós. O texto diz que as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam suas coisas e repartiam com todos. Porém, não repartiam de forma igual. Repartiam segundo a necessidade de cada um. Aquele que necessitava mais, recebia mais. Aquele que necessitava menos, recebia menos. E assim todos eram cuidados de uma mesma forma. Todos se mantinham cuidados. Queridos, graças a Deus porque nossa igreja tem feito isso e sabe fazer isso. Eu tenho dito, já falei outras vezes, já usei essa expressão, quero repetir aqui, a nossa igreja, e eu agradeço a Deus por isso, a nossa igreja é uma igreja que sabe amar, que sabe doar, que sabe ofertar. Graças a Deus por isso. Nesses 3 anos, poucos anos de ministério, várias vezes eu clamei à igreja que nós pudéssemos ajudar pessoas. Ajudamos a terminar a construção de uma casa de uma família carente lá em Pelotas. Lembra quando nós doamos telhas? Ajudamos, temos sustentado os nossos seminaristas, temos contribuído com eles. Fazemos campanhas para ajudar famílias carentes, famílias que precisam, às vezes, de roupa para o bebê que vai nascer. Os irmãos doam. Os irmãos têm um bom coração e nós temos procurado, queridos, assim como a igreja de Atos, repartir segundo a necessidade de cada um. Então, queridos, que nós continuemos nesse mesmo propósito, seguindo o exemplo da igreja de Atos. Mais ainda, vamos continuar, diz que todos os dias, unidos, veja como isso aqui para Lucas, né? Lucas que escreve o Evangelho de Atos,
Como ficou claro para ele, na pesquisa que ele fez, na busca por entender como era a vida da igreja, ficou tão destacado que a igreja estava unida. E diz que todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do templo, eles iam até o templo, eles iam em um lugar para poder juntos buscarem a Deus, um lugar que pudesse comportar todos. A igreja estava de casa em casa, mas a igreja utilizava o templo. Vale lembrar aqui que o que eles tinham de templo era o templo da religião judaica, né? Não é um templo do cristianismo, não é uma igreja construída pelos discípulos de Jesus. Era o templo utilizado pelos judeus, mas eles iam lá para estarem juntos, porque lá eles podiam viver como igreja, um lugar que comportava todos, e lá eles estavam reunidos e também procurando testemunhar do amor de Cristo. Queridos, que bom que nós temos o nosso templo, que bom que nós temos o nosso lugar. Mas o que nós precisamos entender aqui é que todos os dias eles estavam unidos buscando a Deus. Em nossas casas não podemos estar juntos todos os dias, nesse momento não podemos estar juntos nem na igreja, mas que nós possamos estar unidos no mesmo propósito de buscar a Deus. Quando nós pudermos voltar à igreja, nos reunir como igreja, que para você seja uma alegria estar reunido com a tua igreja. Que você não fique em casa desanimado ou vencido pelo cansaço, dizendo, hoje eu não vou. Esteja reunido com a tua igreja para celebrar a Deus. Esses irmãos faziam isso. Nós entendemos que a igreja é o corpo vivo de Cristo, não as quatro paredes. Mas aquele lugar tem sido um lugar apropriado para nos reunirmos, para estarmos juntos. Então que possamos celebrar juntos a presença de Deus. Diz o texto então que eles iam até o templo, mas nas suas casas eles partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Quem está acompanhando conosco os estudos de domingo de manhã em Filipenses, tem ficado claro como a alegria está presente na vida do apóstolo Paulo e como ele incentiva os irmãos a serem alegres. Veja, o estar unido, o estar junto, o buscar a Deus junto, gera alegria nos nossos corações. Que assim seja para você, que assim seja para mim, que nós tenhamos essa alegria. Então eles participavam com alegria e com humildade. Versículo 47, louvavam a Deus por tudo. Eles louvavam a Deus por tudo. Essa igreja é a igreja que logo vai ser perseguida, mas que o louvor continuou em seus corações, o louvor continuou em seus lábios. Que nós sejamos assim, louvavam a Deus por tudo. E eram estimados por todos. Em outro texto diz que eles contavam com a simpatia do povo, eles eram estimados pelas pessoas, tal qual o exemplo dessa pessoa que me diz, olha, a igreja de vocês, nenhuma instituição permanece tanto tempo se não for séria, reconhecendo a seriedade da nossa igreja. As pessoas que postaram nas redes sociais sobre a nossa igreja, né, agradecendo o lanche que se leva no hospital, nós temos ganhado a simpatia das pessoas. Aqui fica para nós o incentivo para que possamos fazer mais, fazer unidos, fazer como igreja, como instituição, a obra do Senhor, para que ganhemos cada vez mais a estima das pessoas, para que as pessoas possam nos ver com bons olhos e assim enxergar Cristo em nós. Assim acontecer com essa igreja. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque como eles tinham a simpatia do povo, a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O Senhor, o próprio Senhor, envia à igreja aqueles que precisam de salvação, aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão sendo cativados pelas boas ações, pela maneira desse povo viver. Eles vão percebendo isso, vão tendo a sua curiosidade despertada, e ao se aproximarem, o Senhor fala aos seus corações, e eles vão sendo salvos. Queridos, esse é o meu sonho para a nossa igreja, para os próximos 84 anos, que possamos viver assim. Não sei quantos anos eu vou viver, não sei quantos anos você vai viver e vamos acompanhar a igreja, mas eu já tenho sonhado aqui com a nossa festa de aniversário de 100 anos. O que vamos ter para contar daqui 16 anos? Queridos, que nós tenhamos histórias para contar de pessoas que foram sendo salvas, pessoas que foram sendo alcançadas por Jesus, para que nós possamos celebrar a vida de pessoas que saíram das trevas para a luz, que possamos celebrar uma igreja vivendo unida, vivendo juntos, repartindo tudo o que tem, para que cada um seja atendido na sua necessidade. Queridos, esse é o meu desejo para a igreja, esse é meu sonho para a igreja, essa é a minha alegria por já ver coisas assim acontecendo.
Então eu espero que você tenha os sonhos de Deus para a igreja, que você busque a Deus e queira fazer parte dos sonhos de Deus para a nossa igreja, que você esteja junto conosco, que você esteja ligado naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, que você louve a Deus pela nossa igreja. Fica agora então com os testemunhos, com a alegria daqueles que participaram de nossa igreja, aqueles que estão conosco e celebram a Deus pela vida da nossa igreja. Igreja, você está de parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns, igreja, pelos 84 anos, que a nossa família esteve presente desde o início. E meus avós foram os fundadores da igreja. Meus pais, principalmente o meu pai, foi gerado no início, desde o ventre da minha avó. Eles têm 83 anos e a igreja 84. Eu estou desde que eu nasci também e espero que eu envelheça na igreja que nem ele, que seja bem velhinha e continue nos caminhos do Senhor. Todos nós casamos na igreja, tanto meus pais, quanto o meu irmão, quanto a minha filha. A minha filha também foi apresentada na igreja. E só eu que continuo na igreja. E há 2 anos atrás eu tive uma experiência que eu nunca vou me esquecer, que a igreja nos apoiou muito. A minha mãe foi cuidada pelas senhoras da igreja, teve quase 2 meses no hospital e muito me ajudaram. A família pastoral também me ajudou muito e isso foi muito marcante na nossa vida. O pastor nos apoiou muito e isso foi um testemunho que marcou muito na vida das pessoas que estavam ali naquele hospital. Teve até um primo meu que falou que cada vez que ia lá no hospital tinha uma senhora da igreja junto. E espero que esse ano não vai ter nada na igreja de comemoração dos 84 anos, mas espero que no próximo ano, dos 85, que nós possamos comemorar juntamente com todos os irmãos uma grande festa. E que todos possamos brevemente estarmos juntos cultuando ao Senhor e possamos matar a saudade. A igreja nasceu dia 23 de abril de 1976. Foi na Rua Renga 726. Era o lado só que tinha calçamento. Era o lado que saía e entrava na Renga. O outro lado que ficava a igreja, o lado era cinza. Não tinha nada, não tinha volume, não tinha... Como é que eu posso dizer? Não tinha movimento nenhum. E eu lembro que a igreja nasceu nesse 23 de abril de 1936, ali na Renga 726. E eu posso lembrar que quando o pessoal fala que conhece a igreja, posso dizer que está faltando com a verdade. Porque a igreja nasceu ali e esse pessoal acha que nasceu na Pindaban. Na igreja foi da Pindaban em 1952, 54. Aí que continua a igreja. Compraram esse prédio, remodelaram todo ele, tinha muita gente morando ali. Foi um sacrifício tirar o pessoal dali para sair. E graças a Deus a igreja está cheia de força para vencer as dificuldades. Tenho passado por muitas dificuldades, mas a vitória será e é ainda na nossa igreja. E graças a Deus pelo nascimento dela. E agora tenho que dar o meu testemunho. Eu, 5, 6 anos atrás, eu tive a minha segunda isquemia e deixou ruim. Eu fui para o hospital, o pessoal já estava se separando de mim e esse vai se meter lá nas covas do cemitério. Eu digo, não, eu vou, ainda eu quero estar no dia 31 dia 31 de dezembro, eu quero estar na igreja para dar o meu testemunho. E não é que eu estive lá mesmo. Então, dia 31 eu saí de manhã do hospital e ainda, graças a Deus, pude estar na igreja para o romper do ano lá. E fiquei muito contente que os irmãos me receberam com os aplausos. Ele me deixou muito emocionado. Aquele para mim foi o único motivo de alegria. E agora tenho de 64 anos, vou dizer, que esse é muito, é um troço que ainda está na minha mente, fazem tantos anos e está na minha frente, foi quando Deus levou para junto ser a minha mãezinha. E é só muito obrigado para todos.
Parabéns, igreja, pelos 84 anos. Um abração a todos, irmãos. Em breve, juntos, vamos fazer aquele galeto para a gente se unir de novo. Em meados dos anos 80, uma jovem senhora, até então, me convidou para conhecer uma outra jovem senhora. E ela entendeu que o menino que eu era poderia não se interessar pelo convite. Em décadas passadas, havia uma tradição que se perdeu com o tempo, que eram os parques de diversões de nossa cidade. Quem tem essa memória como a minha, com certeza lembra que o endereço tradicional para os parques era na Aquidaban, esquina com a 3 de julho. Então, para facilitar o meu interesse pelo convite, me foi oferecido, após o encontro com esta outra jovem senhora, um passeio pelo parque de diversões. E foi assim. E já se vão quase 40 anos que a minha mãe me apresentou à Igreja Batista de Rio Grande. Sou muito grato a Deus por ter conhecido essa instituição, que tem levado o nome de Jesus Cristo adiante e tem sido uma âncora nesses tempos de tanta dificuldade. Parabéns, Igreja Batista, pelos 84 anos. Parabéns a todos nós. Olá, irmãos da Igreja Batista de Rio Grande, é um prazer falar com vocês. Quero parabenizar a igreja pelos 84 anos e nós amamos muito vocês, temos um carinho grande, uma dívida de gratidão com esta igreja tão querida e tão amada. A minha família chegou em Rio Grande em 1999 e eu lembro que em meados dos anos 2000 a igreja cresceu muito. Foi um tempo muito especial, nós tínhamos um grupo de jovens maravilhoso, a gente fazia gincanas, a gente brincava bastante, andava sempre junto. Eu lembro que no verão, aos domingos, a gente pegava um ônibus e ia lá para a Praia da Barra com o pessoal. Era uma farofada, mas a gente gostava muito. Eu lembro quando a gente viajava ali para a região sul, para Pelotas, Capão do Leão, para os encontros da Juba Sul, era muito bacana, muito especial. Foi um tempo maravilhoso nas nossas vidas e nós temos um carinho grande por vocês e queremos que essa igreja cresça e possa ser cheia do Espírito Santo de Deus e possa avançar na obra que o Senhor tem nesta cidade. Nós amamos demais vocês e sentimos muita saudade dos irmãos, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite, igreja. Nós queremos agradecer pelos irmãos que têm orado por nós. A Cirlei vai falar um pouquinho com vocês. Eu estava muito doente, mas graças à misericórdia de Deus e às orações dos irmãos, eu estou bem melhor agora, graças a Deus. Aqui na casa da minha filha, tenho sido muito bem tratada, muito guardada, enfim, fizeram tudo por mim. E vocês aí, nas suas orações por nós. Muito obrigado por tudo. E parabéns pelo aniversário da igreja. Que Deus continue derramando as suas bênçãos, as suas maravilhas sobre vocês todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus, os irmãos todos, aqueles que oram ainda por mim, que se lembraram de mim e do Pedro também, de nós, todos nós agradecemos e pedimos que Deus os abençoe e também derrame as suas bênçãos sobre cada um deles. Amém. Então, meus irmãos, eu quero também dar os parabéns à igreja, aos 84 anos, e também os parabéns a cada membro da igreja que está envolvido com esse trabalho que tem rendido sucesso, tem
apresentado a palavra de Deus a pessoas têm aceitado a Cristo como Salvador e Senhor. Nós agradecemos a todos pelas orações a nosso favor e informamos que a vitória é quase certa. A gente tem que correr alguns riscos ainda, mas estamos no caminho correto. Então Deus tem nos ajudado e tem nos trazido com saúde, tem nos abençoado. Então pedimos as bênçãos do Altíssimo a toda a igreja que também está de aniversário. Um abração a cada um. Falar da Igreja Batista Rio Grande é fácil, é leve, é maravilhoso, porque essa igreja Batista em Rio Grande, ela alcançou a vida dos meus pais e ela deixou marcas de amor na vida dos meus pais, da graça de Jesus na vida dos meus pais. Ela me alcançou na minha geração. Ela foi relevante na minha vida como criança, como junior, como adolescente. E eu pude ter o privilégio de realmente vivenciar o amor e a graça de Jesus. E isso não parou só em mim. Isso se reflete hoje na maneira como a gente vive como família. Como a gente pode desfrutar do amor e da graça de Jesus hoje. Então, parabéns, Igreja Batista de Rio Grande. Continue firme. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista de Rio Grande. Estamos aqui na nossa casa, em Caxias do Sul, para desejar um feliz aniversário a essa igreja tão amada por nós. E sabemos que Deus tem sustentado a cada um durante esses 84 anos e cremos que Ele vai continuar abençoando muito mais. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida enquanto estive nessa igreja, desde a infância, e eu sou muito grata mesmo. E desejo que Ele continue abençoando a todos vocês por muitos outros anos. Um grande abraço. Oi, irmãos da Igreja Batista de Rio Grande. Agradeço a Deus pela vida dessa igreja que tanto me abençoou, tanto foi importante para o meu crescimento espiritual e sou muito grato. Saudade de todos os irmãos, um abraço e feliz aniversário, igreja. Parabéns para todos nós por mais um aniversário, que Deus continue nos abençoando. Agradeço a todos vocês, queridos, pelas orações, principalmente pelo pai e pela mãe, tá? Eles estão recuperando, vão voltar bem, se Deus quiser. Abraço a todos, feliz aniversário. Olá, irmãos! Que satisfação, que alegria poder estar mandando esse abraço para vocês. Quando lembro de Rio Grande, me vem à mente o texto do Salmo 34:8, que diz: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Foi a divisa dos nossos 80 anos. E agora, nos 84 anos da Igreja Batista de Rio Grande, vai aqui o meu abraço, o abraço da Rosane, da Maria e do Arthur, a todos os irmãos. Eu provei de Deus, provei do seu amor aí nesta cidade, e o meu coração rio-grandense foi também transformado num coração rio-grandino. Então vai aqui meu abraço a todos os irmãos, nosso coração está com vocês. Foram 3 anos, irmãos, de um pastoreio feliz, com ovelhas dóceis e amáveis. O pastor Ladislau me disse assim: Kleber, esta igreja vai te pastorear. E foi o que aconteceu. Nós fomos nesta igreja aí muito bem cuidados, fomos amados, abençoados, e só temos a registrar no coração dos irmãos a nossa alegria em ter estado com vocês durante 3 anos. Felicidades a todas as famílias, parabéns pelos 84 anos da igreja, que Deus os abençoe e que a paz de Deus seja sempre o árbitro dos corações de todos. Um grande abraço. Olá, irmãos da Igreja Batista de Rio Grande. Eu escrevi umas linhas aqui em comemoração ao aniversário da igreja, que diz o seguinte: a igreja está espalhada pela cidade, em meio a uma pandemia que levou o mundo à agonia por ver suas vidas ameaçadas.
mantendo as pessoas separadas no viver do dia a dia. Parabéns para todos nós. 84 anos na dependência do Espírito Santo, pregando o Evangelho, discipulando, aconselhando, enviando, ofertando e dizimando. Muitos passaram por esta congregação do Senhor. Agora é a nossa vez. Meus irmãos, estamos juntos com cada irmão desta igreja, comemorando os 84 anos de existência. E eu faço parte de um pedaço dessa história toda, que soma bastante anos. Isso começou em 1999 até 2013. Dezembro de 2013. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos dessa alegria, desse momento especial. Mas dizer também de que o que recebemos aqui na igreja como pastores, eu e minha esposa, minha família, toda a minha família, foi assim algo marcante para nunca mais esquecer. Fomos amados pela igreja, fomos pastoreados por alguns irmãos, né, que nos ajudaram nas horas de crise, problemas, dificuldades. Enfim, nós temos essa história, né, e a história bonita, a história linda, e a igreja nos recebeu bem e também nos despedimos bem, fazendo aquela despedida assim, toda sentimental, tudo mais, mas fomos para perto, para Capão do Leão, mas já voltamos agora, aposentado e repartindo com todos os irmãos as alegrias de sermos filhos de Deus, de sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe cada irmão, cada servo do Senhor pertencente a essa igreja, e que seja um dia especial de lembranças gostosas na vida de cada um, do pastor desta igreja atual, o pastor Leonardo, da sua família e tudo mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, amada Igreja Batista daqui da Banda. Eu queria dizer nessa noite festiva para vocês, de aniversário, que nós convivemos com 3 pastores, tivemos o imenso prazer de conhecer 3 pastores dessa amada igreja e conviver com eles, né? E assim, o abraço que nós recebemos foi tão caloroso que nos cativou. Bom, 84 anos, quantas histórias, né, irmão Sidney? Mas é assim um tempo de sobra para conhecermos a Deus e sermos transformados por Ele. Parafraseando o pastor Sidney, inclusive eu vou incluir, né, Igreja Batista daqui da BAM, diz assim: Deus quer abençoar a humanidade através da sua vida, Igreja Batista daqui da BAM. Por isso Ele já escolheu coisas que somente vão acontecer no mundo através de você, Igreja Batista daqui da BAM. Que Deus nos abençoe. Vocês tiveram 84 anos abençoados e que essa bênção continue. Agradecemos a Deus por fazer parte da história da Igreja Batista daqui da BAM, primeiramente como membro e agora como pastor da Igreja Filha, Igreja Batista em São Miguel, ao qual nós temos sentido cuidado, carinho, a parceria, o compromisso dos irmãos para conosco. Pastor Léo incansável, sempre perguntando como estamos, se precisamos de alguma coisa, o cuidado que a Igreja Mãe tem com São Miguel nos deixa assim agradecidos a Deus com esse compromisso e louvamos a Deus por esses 84 anos da Igreja Batista daqui da Banda. Que Deus continue suprindo, sustentando e abençoando cada irmão. Feliz aniversário, Igreja Batista de Rio Grande. Olá, pessoal. Nós gostaríamos de parabenizar a Igreja Batista de Rio Grande pelos seus 84 anos. Se fosse em um momento normal, estaríamos em uma semana de festa, em um momento festivo, mas a igreja não é só um endereço ou paredes ou um prédio. A igreja é cada um onde estiver. Então, comemore essa data na sua casa, lembre dos momentos importantes
da nossa igreja e que Deus possa nos abençoar nesse momento. Olá, primeiro parabéns para a Igreja Batista em Rio Grande, situada na Rua Aquidabã, né, que me recebeu há 3 anos muito bem, com muito amor, com muito carinho, mostrando Jesus em cada ação, as pessoas extremamente carinhosas, engajadas na obra do Senhor, e tem sido muito bom compartilhar esses momentos com vocês ali. Estamos vivendo um período complicado em que nós não podemos estar juntos presencialmente, mas graças a Deus pela sabedoria que Ele dá aos homens e que hoje nós podemos estar juntos pelas redes sociais, né? Então, que para os próximos anos nós possamos estar mais juntos ainda, unidos no amor do Senhor e principalmente mostrando esse amor às outras pessoas que não o conhecem ainda. Tá bom? Um grande abraço a todos. Boa noite, igreja. Parabéns por essa data especial. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada membro, de cada pessoa que tem acompanhado conosco, que tem estado conosco. Que essa data seja especial para todos e que cada vez mais a gente veja o reino de Deus crescer a partir da obra desta igreja. Que Deus abençoe a todos. Parabéns! Parabéns! Boa noite, igreja. 84 anos de existência. E o pastor Léo pede para mim falar um pouquinho da minha vivência na igreja. Foi no ano de 1993 que eu cheguei. Não foi de uma maneira muito fácil, muito boa. Eu cheguei num período que eu estava passando já há 3 anos que eu estava numa depressão profunda, numa síndrome do pânico. Fazia 3 anos que eu tinha perdido, tinha tido uma gravidez de gêmeas e que eu tinha perdido, uma ainda na barriga, a outra com 35 dias de vida. E isso me trouxe todo esse problema, toda essa depressão, todo esse problema que eu passei. Domingo, então, eu vim na igreja com a Paula e eu lembro muito bem na hora do apelo, assim, que o pastor Paulo César perguntou quem chamou na frente, assim, e eu fui assim com o coração muito aberto, pedindo muito a Deus, assim, que eu não entendia muito, eu não tinha entendido ainda o plano de salvação, mas eu sabia que eu não tinha salvação. Eu disse para Deus, naquele dia eu lembro que eu disse para Deus, Deus, se tu existe, me ajuda, me tira dessa vida que eu tô levando. E eu me senti abraçada por Deus naquela noite. E eu continuei vindo na igreja, e foram muitos domingos, e muito choro, e muito me derramando diante de Deus. E muito pouco tempo depois, eu posso dizer que foi um milagre que aconteceu na minha vida, porque eu fui curada. E eu sou muito grata à minha igreja, porque a partir dali eu conheci mesmo a palavra de Deus, eu comecei a fazer o discipulado e eu entendi a salvação em Jesus. E eu sou muito grata a Deus por essa igreja. Eu sou muito grata a Deus porque os meus filhos foram salvos, aceitaram Jesus, a minha família é salva por Jesus nessa igreja. Eu sou muito grata a Deus por isso, pelos pastores que passaram, desde o pastor Paulo César, que foi quando eu vim a primeira vez, até o pastor Léo e a Mel, que eu amo eles também, são pessoas que me ajudam a ficar pertinho de Deus. Então a minha palavra sempre vai ser gratidão a Deus por tudo. E uma promessa que eu fiz desde o início para Deus, que enquanto eu vivesse ia ser para a glória dele, que eu ia servir a ele. E é isso, eu sou muito grata. Muito obrigada, boa noite. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Queridos irmãos da Igreja Batista de Rio Grande, a nossa família agradece a Deus pela existência da igreja, pela comemoração dos seus 84 anos de existência e dizer que nós somos abençoados por fazer parte desta família,
pela acolhida calorosa que tivemos desde o dia que chegamos na igreja, pedindo a Deus então que Ele continue abençoando a igreja, fazendo com que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Leonardo e pela vida de todas as famílias que fazem parte da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Lavando as mãos direitinho, fazendo tudo direitinho para que tudo fique bem? Por aqui também está tudo bem, nós estamos nos cuidando, nos alimentando muito bem e cuidando da nossa casa, da nossa família. Como você tem passado esse tempo pertinho de Jesus? Você tem orado? Você tem pedido para um adulto ler e contar histórias da Bíblia para você? Faça isso. Tente fazer todos os dias. É muito especial, porque assim nós conhecemos mais sobre Jesus. E hoje nós temos mais uma história. A história de hoje vai falar sobre as dificuldades. Vocês sabem o que é uma dificuldade? Todo mundo já teve alguma dificuldade. Algumas são maiores, outras são menores. Algumas são só uma dificuldade como não conseguir fazer uma conta de matemática. Ou um brinquedo caiu no lugar que você não consegue pegar. Mas algumas dificuldades são muito grandes. Uma doença grave, a falta do emprego, e aí não tem o dinheiro para pagar as contas, para se alimentar. Todos nós já passamos por alguma dificuldade, mas a história de hoje mostra que Deus é o Deus do impossível e que Ele é maior que qualquer dificuldade que nós possamos passar e que nós precisamos ter coragem e enfrentar as dificuldades segurando na mão de Deus, enfrentar as dificuldades sabendo que Deus cuida dos seus filhos, cuida daqueles que amam a Ele. Então vamos lá? Vamos ver a história? Este é Davi, um menino pequeno, mas muito especial. Ele amava muito a Deus. Davi era pastor de ovelhas e cuidava muito bem delas. Ele cuidava elas e as protegia de outros animais que queriam devorar as ovelhinhas. O povo de Davi, o povo de Israel, estava em guerra contra os filisteus e os irmãos de Davi estavam na guerra. Davi levava comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. Quando Davi chegou no campo de batalha, havia um homem muito mau e todos estavam morrendo de medo dele. Ele se chamava Golias, era um gigante muito forte, tinha uma lança enorme. Golias ria do povo de Israel e dizia que ninguém poderia derrotá-lo. Um dia, Golias fez um desafio. Se algum dos guerreiros de Israel conseguir me matar, o meu povo vai ser escravo de Israel. Mas se eu vencer, Israel será escravo dos filisteus. Todos saíram correndo com medo. Davi ficou bravo. Eu vou derrotar este gigante. O rei pensou e disse: Davi, você é muito pequenininho para enfrentar Golias. Davi disse: eu não vou com a minha força, mas com a força do meu Deus que é poderoso. Então o rei permitiu que Davi fosse. Davi foi até o rio e pegou 5 pedrinhas. Ele pegou também a sua funda e foi encontrar Golias. Golias estava pronto para enfrentar o homem forte. Quando ele enxergou Davi, ele começou a rir. Ha, ha, ha! Esse aí que vai me derrotar? Davi falou para Golias: você vem contra nós com lança e força, mas eu vou te vencer na força do Senhor. Você me ouviu? Eu vou te vencer na força do Senhor. Então, Davi pegou sua pedrinha
sua funda, girou, girou, girou e atirou. A pedra acertou a testa de Golias e o gigante caiu e morreu. Davi venceu o gigante na força do Senhor. Ele comemorou. Deus estava ao lado de Davi e deu força para ele. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? A história de hoje falou sobre Davi e Golias, uma história muito conhecida, mas que nos ensina muito. Davi era muito pequeno. Davi era um jovem e era um pastor de ovelhas. Cuidar de ovelhas não exige muita força, mas ele tinha algo muito especial na vida dele. Ele confiava e amava a Deus muito. E quando ele viu aquele gigante sendo mau, enfrentando o povo de Deus e zombando de Deus, rindo de Deus, Davi não aceitou aquela situação. Ele sabia que ele sozinho não conseguiria e que o gigante poderia fazer o que quisesse com ele. Mas Davi lembrou a quem ele servia. Davi lembrou quem era Deus, quem era o Deus que ele amava e cuidava dele. E Davi lembrou que para Deus não existem impossíveis. Lá em Mateus 19, 26, tem um versículo que fala que para Deus tudo é possível. E Deus fez com Davi algo que para nós humanos era impossível. Davi venceu o gigante apenas com uma pedrinha. E ele comemorou e louvou a Deus porque sabia que tudo foi possível porque Deus estava com ele. E muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos dificuldades. Às vezes os problemas da nossa vida são muito grandes, mas para Deus não existem impossíveis. Muitas vezes nós esperamos que as coisas sejam resolvidas da forma que nós queremos, mas Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Confiem em Deus, orem, peçam a Deus que ajude vocês, a família, os amigos, as pessoas nas dificuldades que elas têm passado. E lembrem que nós precisamos confiar porque Deus é poderoso e para Ele não existem impossíveis. Agora eu quero orar com vocês. Vamos orar? Hoje, nos dias de hoje, nós temos vivido um tempo onde nós temos visto muita tristeza no nosso país, no mundo. Esse vírus que está por aí tem deixado muitas pessoas tristes, tem deixado pessoas sem emprego, tem deixado pessoas deprimidas, tristes por estarem só em casa, por não poderem ver os seus parentes e as pessoas que elas amam. E nós queremos orar agora lembrando dessas pessoas, lembrando de vocês e pedindo que nós possamos a cada dia lembrar que Deus nos ama, que Ele é o Deus do impossível, que tudo está no controle dEle. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, por quem Tu é, te agradecer porque Tu é poderoso. E eu quero te pedir agora que Tu abençoe o nosso Brasil, que Tu abençoe o mundo, que Tu abençoe aquelas pessoas que estão doentes ou aquelas pessoas que têm passado por dificuldades, por tristezas. Deus, nos ajuda a ser como Davi, corajosos. Nos ajuda a confiar em Ti como Davi confiou. Nos ajuda a lembrar a cada dia que Tu nos ama e que Tu queres o melhor para as nossas vidas. E nos cuida, nos abençoa, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão ouvir uma música sobre a história que nós contamos hoje. Um beijo e até mais. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha,
grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música.